Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu já fiz esse aviso aqui anteriormente, mas eu vou repetir. Tá acontecendo uma obra bem aqui no apartamento de cima e tá praticamente impossível de gravar os vídeos. Então eu tô aproveitando aqui um pequeno intervalo que eu tive de silêncio, mas eu não sei se durante o vídeo vai voltar aqui o barulho, então eu já peço desculpa de antemão. Beleza, pessoal? Eu tô bem ruim de saúde, né? Tô com inflamação na garganta, dor de cabeça, dor no corpo, tô todo quebrado, mas eu vou tentar gravar esse vídeo aqui com o mínimo de qualidade. Acabou a semana 8, hoje já vai começar a semana 9, mas eu não tive como gravar esse vídeo antes, então no vídeo de hoje eu quero fazer uma breve passagem assim sobre o que me chamou a atenção nessa semana 8 e já apontar algumas coisas interessantes, né? A gente teve já assim de imediato uma série de trocas, o que já era esperado, né, devido aí ao prazo. Então, apenas aqui para destacar as trocas mais importantes ou mais interessantes, a gente teve o Bradley Chubb saindo agora do Denver Broncos e indo para os Dolphins. Então é realmente uma coisa que vai somar bastante, muito interessante essa troca, especialmente dessas últimas, eu diria que é uma das mais relevantes, a nível assim do time que está recebendo a troca, é claro, né? Os Bears trocaram pelo Chase Claypool, isso definitivamente é uma boa notícia, especialmente, né, para os Bears que estão sofrendo aí com apenas o Mooney sendo um dos alvos favoritos aí do Justin Fields, e realmente eu acho que essa foi uma troca bem interessante, especialmente considerando os jogadores que saíram, né, que eu também já vou falar. Os Vikings trocaram pelo TJ Hawkinson, que está saindo do Detroit Lions. Eu achei que essa troca foi interessante para o Minnesota Vikings. No entanto, os termos aqui dessa troca para mim prejudicaram um pouco os Lions, que já não vão muito bem. Uma outra situação aqui, cara, essa foi doída. Foi o Roquan Smith saindo do Chicago Bears e indo para os Ravens. O contrato dele era bem pesado para a folha, tá, de Chicago, então eu não acho que valeria a pena permanecer com esse jogador, apesar de tudo que ele tem para oferecer. Então, mesmo sendo uma troca que dói bastante para a defesa do Chicago Bears, eu acredito que foi importante fazer isso. Ninguém precisa falar aqui das qualidades do Roquan Smith, é um dos melhores linebackers da NFL, mas infelizmente não tinha condição do Chicago Bears bancar esse contrato. Então estava pesado e foi importante aqui para Chicago se desfazer dessa excelente ferramenta. Falar um pouquinho sobre a posição aqui de MVP dessa temporada que está tão difícil definir. O site aqui da NFL Brasil, no caso o Instagram deles, né, compartilhou uma pergunta há 21 horas atrás: quem é o MVP da temporada? E eles colocaram aqui Patrick Mahomes, Josh Allen, Jalen Hurts ou outro. E aí esse outro aqui, na verdade, é que foi a alternativa mais apontada nos comentários da publicação. E eu devo concordar aqui que o Geno Smith seria o outro aqui, né? A opção de número D nesse caso. Mas eu acho um pouco injusto essa coisa do título de MVP da temporada sempre ficar circulando em torno da posição de quarterback. A gente tem, por exemplo, o Barkley fazendo um trabalho incrível no New York Giants, especialmente considerando essa fase agora que é surpreendente dos Giants, né? Ninguém imaginava que esse time poderia ter uma reação tão rápida assim, o que escancara os problemas, né, da comissão técnica anterior. Então, mérito aqui do Brian Daboll, mas a gente sabe que o Saquon Barkley é a ferramenta mais importante desse ataque e a gente pode atribuir a ele aqui essa posição de outro que o NFL Brasil deixou como aberto. E eu diria que ele pode ser sim o MVP dessa temporada. Estou gostando muito do trabalho que ele tem feito, principalmente considerando aí que ele volta de lesão, né, um jogador que teve já muito tempo perdido por conta disso, então foi bastante prejudicado nessa questão e já voltou agora
com uma performance de quem nunca esteve fora, né? A gente não sente aqui uma queda de produção dele, muito pelo contrário, parece até que ele está vivendo aqui uma das suas melhores fases. Então, eu queria que você deixasse a sua opinião aqui. Quem você acha que é o MVP dessa temporada até agora? Eu não acho que seja o Jalen Hurts, tá? Eles colocaram o quarterback aqui de Filadélfia, óbvio, por conta de os Eagles ainda estarem invictos nessa temporada, então é muito natural que você vai indicar ali o líder das tropas como um responsável imediato, né? Ou pelo menos um grande responsável por esse bom momento, mas eu não vejo o Jalen Hurts definitivamente como um MVP. É óbvio que ele tem um grande mérito aqui, a sua contribuição é muito importante, mas longe de ser um MVP. Patrick Mahomes, eu vejo em uma constante, né? Ele permanece sendo um excelente jogador, mas não vejo como um MVP dessa temporada, mesmo com alguns lampejos assim, lampejos que eu digo não que ele esteja ruim e de repente faça alguma coisa extraordinária, é que ele já é acima da média naturalmente, né? Então é até difícil quando a gente está falando do Patrick Mahomes por conta disso, porque o piso dele já é muito alto, né? Então, de vez em quando, ele faz alguma coisa ainda mais inacreditável e você fala, caramba, ele é o MVP. Mas eu diria que no momento, mesmo aqui depois de ter colocado o Saquon Barkley, o Josh Allen, para mim, tá definitivamente em outro patamar nessa temporada. A gente já sabe de tudo que ele faz, tudo que ele é capaz de fazer, e a gente tá vendo, cara, um jogador incrível, incrível, absolutamente incrível. Eu tava assistindo um jogo outro dia e eu cheguei a comentar com meu amigo Felipe que a transmissão norte-americana e a transmissão aqui do Brasil também disseram que parece que o Josh Allen é um tight end que está jogando na posição de quarterback, né? Isso porque a quantidade de jardas que ele consegue depois do primeiro contato, a forma como ele protege a bola e até a estrutura dele é incrível, né, cara? Então, assim, é como se você tivesse o Big Ben do seu tempo com velocidade, com atleticismo, né? Porque o Josh Allen é enorme, ele bate de frente com a defesa, o que é até às vezes desesperador para o torcedor de Buffalo, né? Você não quer perder o seu quarterback, mas ele faz isso, cara, assim, com muita segurança, sabe? Ele sabe proteger a bola, ele sabe a hora de ir pro slide, ele sabe a hora de sair para lateral. É incrível, cara. E além da capacidade natural do quarterback de fazer passes extraordinários e leituras de defesa. Então, nesse momento, o MVP da temporada para mim é o Josh Allen, respondendo aqui o questionamento do NFL Brasil. Muito bem, essa semana 8 que terminou, a gente teve um verdadeiro rolo compressor aqui por parte de algumas equipes, né? A gente já pode dizer de como tudo terminou, que foi com os Browns vencendo os Bengals nessa segunda-feira de Halloween. E foi realmente um terror, cara, para o Cincinnati Bengals, esse jogo 32-13. Gostei muito do Jacob Brissett, gostei muito do Nick Chubb, do Amari Cooper. Muito legal, cara, um jogo divertido de ver, né, bem dinâmico, e os Bengals apareceram só no quarto período. Então, assim, realmente um excelente jogo para o Cleveland Browns. E falando sobre Cleveland Browns, como esse vídeo aqui, né, tem por objetivo notícias, a gente tem aqui uma previsão, isso foi compartilhado pelo Aaron Schefter, tá? Inclusive eu sugiro que vocês acompanhem o Aaron Schefter, ele sempre traz, né, notícias ali em primeira mão, de que o GM dos Browns apontou um possível retorno do Deshaun Watson na semana 13 em Houston. Então é possível que nós vejamos o quarterback Deshaun Watson de volta na semana 13, vamos ficar de olho nisso daí. Voltando aqui para a semana 8, né, e os números aqui que a gente teve, os Broncos batendo os Jaguars por 21-17, jogo que aconteceu lá em Londres, né? O Russell Wilson um pouquinho melhor, mas nada de animador. Cardinals perdendo para os Vikings por 34-26, e dos times aí com campanhas muito positivas, o Vikings é o que menos convence, né? Cardinals continua mal, apesar de ter feito um jogo melhor contra os Vikings. A gente teve um bom jogo entre Panthers e Falcons. A gente viu ali o Walker novamente com um bom jogo. Um cara que teve a sua oportunidade por conta, né, dessa situação aí envolvendo o Baker Mayfield. E a gente está vendo ele fazendo um trabalho consideravelmente melhor. O Mariota com 3 touchdowns lançados,
o Huntley, né, com 91 jardas, o Pitts com 5 recepções, 80 jardas, um bom jogo aqui dos Falcons, 37-34, os Panthers que não conseguiram pontuar no quarto período. A gente teve os Cowboys dando uma sacolada nos Bears, cara, foi sofrível esse jogo aqui, mas apesar do placar, né, de 49-29, eu gostei um pouco mais desse Chicago Bears que eu vi. Gostei um pouco mais das chamadas, gostei um pouco mais do Justin Fields, né, o Khalil Herbert, o Mooney até mesmo, né, assim, gostei de algumas rotas, algumas adaptações que ele fez. Não foi, dentre, né, as 5 derrotas aí dos Bears, essa foi a que eu menos fiquei chateado de ver. Primeiro porque eu já imaginava uma vitória dos Cowboys em casa, né? Enfim, não só por estarem jogando em casa, mas por todo o elenco e tudo mais. A gente viu o Dak Prescott com 2 TDs e tal. Mas também porque eu acho que foi muito mais mérito dos Cowboys do que demérito do Chicago Bears, como geralmente acontecia nas outras derrotas. Agora, uma coisa preocupante aqui é o Las Vegas Raiders perdendo por 24-0 do New Orleans Saints. Isso daqui realmente é bizarro. Bizarro. Então, a gente precisa ficar de olho aqui nesse Las Vegas Raiders, o que vai acontecer com esse time que está 2-5. E do outro lado, a gente tem que destacar aqui também a performance excelente do Alvin Kamara, né, que é um jogador incrível e que estava ali um pouco embaçado, né, não estava aparecendo tanto, e nesse jogo ele veio com tudo. Dolphins e Lions, os Lions novamente perdendo por uma margem pequena, como tem sido sempre, 31-27. Tua Tagovailoa com 3 touchdowns, o que já o coloca aqui na liderança, né, de passer rating da NFL. Então ele está aqui com um rate de 112.7. Atrás dele vem Patrick Mahomes e Geno Smith, que, como eu já falei, foi ventilado aqui também, né, pela torcida como um possível MVP dessa temporada. E pode ser, viu? Pode ser aqui o MVP dessa temporada, especialmente pelo fator surpresa, né? Então, a lista aqui é completada com Josh Allen e Jalen Hurts em relação ao passer rating. Aproveitando que a gente está falando de status aqui, Joe Burrow, né, de jardas passadas, ele tem 2.329, o Nick Chubb continua liderando com 841 jardas corridas, o Tyreek Hill com 961 recebidas, a gente tem o Nick Bosa com 8.5 sacks, e a gente tem aqui um número interessante, que são um empate aqui na categoria de interceptações. A gente tem o Von Bell com 4 pelo Cincinnati Bengals, o Chauncey Gardner-Johnson com 4 pelos Eagles, o Eddie Jackson com 4 pelos Bears, o Jordan Poyer com 4 pelos Bills e o Tarek Woolley com 4 pelos Seattle Seahawks. Estão empatados. E agora o Roquan Smith, que já, né, é considerado aqui como do Baltimore Ravens, né, com 83 tackles. Então não é por acaso que os Ravens pegaram essa incrível ferramenta aí. CJ Mosley com 82, enfim. Vou deixar aqui o link, né, do CBS Stats aqui embaixo para vocês poderem acompanhar. Voltando, né, Patriots e Jets, você vê, né, essa freguesia dos Jets é incrível, que mesmo o Patriots atravessando uma fase aqui bem complicada, eles conseguiram vencer os Jets aqui jogando no MetLife Stadium 22-17, um jogo que foi até bem movimentado, com exceção do terceiro período dos Jets aqui, em que houve uma certa dificuldade, mas os Patriots aqui fizeram um bom jogo. Mac Jones, né, assumindo aí mais uma vez o seu posto e lançando para 194 jardas. E o Zach Wilson com 2 touchdowns. Um bom jogo aqui dos Jets, não foi um jogo ruim não, tá? Com exceção do terceiro quarto. Steelers e Eagles. Aqui seguiu realmente o que já se imaginava, os Eagles passando aí o carro em cima dos Steelers, muito feio esse jogo. Coitado do Pickett, cara, foi o pior jogo dele até agora na minha concepção, 35-13. Titans e Texans, um jogo que foi muito abaixo do que eu imaginei que seria por parte dos Titans, tá? Os Texans aqui realmente não surpreenderam, estando nivelados por baixo nessa situação, né? Então, a gente vai ver novamente os Texans hoje contra os Eagles e não dá para imaginar nada diferente do que um atropelo aqui dos Eagles, tá? Qualquer coisa diferente disso vai ser uma surpresa para todo mundo. Giants e Seahawks. Aqui foi um jogo muito interessante, né? A gente vinha ali com os Giants embalados, os Seahawks também surpreendendo a todos, como a gente já falou aqui, Geno Smith novamente aparecendo, 212 jardas lançadas, 2 TDs, o Tyler Lockett com 5 recepções. Muito interessante aqui o jogo do Seattle Seahawks para vencer por 27-13 o time dos Giants, que
vem de uma sequência excelente e agora caiu aqui diante do Seattle Seahawks, um jogo que, como eu tinha indicado semana passada, era muito interessante como um termômetro, né, para essas duas equipes. Então, excelente resultado para o Seattle Seahawks. 49ers e Rams, os Rams aqui, cara, com uma freguesia para o 49ers, impressionante, 31-14. Matthew Stafford com um jogo ruim. O Cooper Kupp até fez um jogo razoável, mas abaixo da média. E a gente teve finalmente o McCaffrey aqui aparecendo, né? 18 tentativas com 94 jardas e 1 TD. Ele que fez até lançamento, né? O Jimmy Garoppolo com um jogo razoável também, 2 touchdowns e tal. Commanders e Colts. Aqui, cara, que jogo triste, né? 17-16, é muito difícil ver esse tipo de placar, né? Mas aqui uma coisa bem positiva para o Taylor Heinicke. O McLaurin com 6 recepções para 113 jardas, importante vitória aqui para os Commanders, que agora ficam com 50% de aproveitamento, 4-4. Colts, muito complicada aqui a situação dos Colts, né, cara? Principalmente agora sem o Matt Ryan. Packers e Bills, né? Finalizando aqui uma saga que... Nossa senhora, que complicação agora essa temporada dos Packers, porque surgem diversas perguntas, né? Perguntas que já estavam presentes e agora se acentuam. O que o Green Bay Packers está precisando? O que o Green Bay Packers vai fazer? O Aaron Rodgers disse que acredita que o time precisa apenas de uma vitória, então vai mudar o ímpeto do time. Será que é isso? Será que o Green Bay Packers está precisando de uma vitória? Eu acho que essa vitória deveria ter vindo nesse jogo. E como eu falei, se o Green Bay Packers vencesse esse jogo no horário nobre contra o grande, espetacular Buffalo Bills, seria a virada de chave que eles precisavam. Não aconteceu, 27-17. Achei até que o placar foi generoso aqui com os Packers diante da força, né, do Buffalo Bills. Nem preciso falar aqui do jogo do Singletary, Josh Allen, né, do Stephon Diggs, excepcional. E agora o último jogo que eu deixei para comentar foi o Ravens e Buccaneers. O Lamar Jackson para 238 jardas, 2 TDs. O Brady com um touchdown lançou para mais de 325 jardas. Mas definitivamente, cara, esse time de Tampa Bay tá assim bem perdido. Nenhum ponto no segundo quarto, nenhum ponto no terceiro quarto. Bem complicada essa situação do Tampa Bay Buccaneers. Não acredito que seja terra arrasada, caso perdido, mas é preocupante sim. O que a gente tem aqui de interessante nessa semana 9 que começa hoje? Interessante o confronto entre o Green Bay Packers e o Detroit Lions, né? Um confronto divisional que, para mim, pode representar aqui a primeira vitória depois dessa sequência de derrota dos Packers. Então vai ser um jogo importante, talvez aquela vitória que o Aaron Rodgers mencionava. Colts e Patriots. Vejo aqui uma boa oportunidade dos Patriots jogando em casa de conseguirem uma segunda vitória em sequência. Chargers e Falcons. Aqui é um jogo bem assim parelho na minha concepção, porque os Chargers estão um pouco abaixo daquilo que se esperava deles. Então, os Falcons que vêm, né, agora com essa vitória e estão com aqui 4-4, acredito que o fato de estarem jogando em Atlanta com o apoio da sua torcida e vindo desse bom último jogo, pode ser aqui o fator que vai impulsionar essa vitória, que vai abrir aqui 5-4 para os Falcons. No entanto, com o elenco dos Chargers, é possível aqui que eles consigam vencer, mesmo sendo um jogo em Atlanta, mas não é o que está me inspirando aqui esse time. Raiders e Jaguars, uma oportunidade para o Jacksonville Jaguars vencer em casa, um time que vem aí de uma derrota de 0, cara. Então, bem complicada. Dolphins e Bears. Cara, aqui os Dolphins vão passar o carro em cima dos Bears, cara. Essa é a sensação que eu tenho. Mas é uma boa oportunidade aqui para o Chicago Bears provar, né, que foi apenas aqui uma falha essa derrota para o Dallas Cowboys. Como eu disse, foi um jogo onde não teve tanto demérito dos Bears, né, foi muito mais mérito do Dallas Cowboys. Então é possível que o Soldier Field possa impulsionar aí essa vitória do Chicago Bears. Vikings e Commanders. Os Vikings provavelmente vão vencer esse jogo aqui. Acredito que até sem dificuldade. Seahawks e Cardinals. Seahawks aqui para mim é grande favorito, tá? Grande favorito. Não tem condição aqui dos Cardinals vencerem esse jogo na minha concepção. Rams e Buccaneers. Aqui a gente tem um jogo interessante.
Eu acho, cara, que o Tom Brady vai dar a volta por cima nesse jogo. Tô sentindo isso, especialmente o jogo acontecendo no Raymond James Stadium. Titans e Chiefs, cara, no Arrowhead Stadium, não vai dar pros Titans não. Os Chiefs vão vencer esse jogo, na minha opinião. E fechando com Ravens e Saints, acredito aqui definitivamente que os Ravens vão vencer esse jogo, mesmo acontecendo em New Orleans. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Um abraço.